Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 14 de novembro. Nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículos do 7º ao 10º. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá ao contrário: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura, fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a dura parábola do servo a serviço do patrão, ela mostra a atitude das pessoas diante de Deus e também a relação de serviço na comunidade cristã ou ao reino. O discípulo não deve buscar nem prestígio perante a sociedade, nem direitos por trabalhos realizados ou qualquer tipo de remuneração, mas sim servir com humildade, sabendo que ninguém é indispensável. Cabe, ao discípulo o serviço humilde de quem reconhece que ainda está fazendo muito pouco em relação à tarefa encomendada. E toda a vida é graça, e tudo o que fazemos deve ser um gesto de gratidão pelos dons recebidos, e não busca por recompensa, não é? O cumprimento da lei não obriga Deus a nos premiar pelos trabalhos realizados. Com Deus não funciona a meritocracia, Ele nos dá muito mais do que nós merecemos. E isso muitas vezes nós esquecemos, né? Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Precisamos lembrar disso todos os dias, porque muitas vezes nós estabelecemos uma relação com Deus onde parece que Deus é que nos serve, né? Quando sabemos que é o contrário. Jesus nos ensinou isso. Nós não podemos nos esquecer jamais que nós é que precisamos de Deus. E quantas vezes ou quantas pessoas se revoltando contra Deus: não vou rezar mais, não vou mais buscar a Deus, não vou mais à igreja, não vou fazer isso porque eu pedi e Deus não me deu, porque eu pedi e Deus não fez para mim, porque no momento que eu mais precisei Deus não me ajudou. Esses tipos de questionamentos e de reflexões, né? Que às vezes é por uma falta de comunhão, por uma falta de conhecimento de Deus, de busca realmente sincera de Deus, de vida de oração, espiritualidade. E aí a pessoa esquece que nós que dependemos de Deus e que, portanto, a nossa vida precisa ser do serviço. Nós precisamos servir ao Senhor, servir a Deus, servir ao próximo. E isso o mandamento diz para nós, né? Jesus, com muita clareza, retomou o mandamento e diz para nós: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nos dias de hoje, quantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, infelizmente não deveria ser, mas acontece, quantas pessoas querendo ser servidas, né? Quantas pessoas se achando, vivendo na autossuficiência, se achando melhor do que os outros e tratando e diminuindo as pessoas que às vezes trabalham, servindo, diminuindo a pessoa por causa disso. O ser humano muitas vezes é tão podre, né, tão nojento, com algumas atitudes e comportamentos. Então, nós que somos cristãos, nós não podemos agir desta forma, porque somos cristãos. O que é um cristão? Uma pessoa que é chamada a ser um outro Cristo, todos os dias na vida do seu irmão. Então, se Jesus, e isso no Evangelho ele mesmo nos diz, né? Se eu, vosso Mestre e Senhor, vos servi, façais vós o mesmo. Então, não tem como, não cabe uma pessoa que se diz cristã e é autossuficiente, diminui o seu irmão e se recusa ao serviço, né,
a se dispor a ajudar. Quantas pessoas que se fecham em si mesmos, são incapazes de olhar à sua volta a necessidade do seu irmão e ajudar, e estender a mão, e ser solícito, né? Então, o cristianismo nos propõe isso. Se você deseja uma vida cristã, se você deseja o seguimento do Cristo, a tua vida precisa ser um serviço contínuo, todos os dias. Que aprendamos então com o Senhor Jesus, Ele sim, o servo maior, ensinou para nós com palavras e de forma prática como nós devemos viver. Que olhemos o seu exemplo e possamos então seguir, para que a nossa vida seja agradável a Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.